Boa tarde a todos, que sejamos todos envolvidos com muita paz. O assunto que vamos conversar nessa tarde é a respeito do Centro Espírita, o seu funcionamento, o que é o Centro Espírita. Desde 1858, Allan Kardec fundou em Paris o primeiro Centro Espírita. A partir de então, nós temos esse local que nos acolhe, que nos dá o esclarecimento, que nos dá o consolo, no qual algumas casas chamam casas espíritas, outras centro espírita e outras sociedade espírita, são sinônimos. Os princípios básicos que sustentam a doutrina são a existência de Deus nos espíritos, a existência do mundo espiritual, a possibilidade de comunicação entre os espíritos, a reencarnação e a lei de causa e efeito. Uma casa espírita, ou no centro espírita, nós temos algumas atividades que são realizadas e nós, por não termos um entendimento real dessas atividades, não usufruímos de forma verdadeira. Acabamos, às vezes, desperdiçando essas atividades tão importantes ao nosso fortalecimento, ao nosso conhecimento, à nossa ajuda. Então, essa tarde, o que a gente se propõe, então, é fazer isso. Analisar as atividades que são realizadas na casa e conseguirmos entender o que elas podem fazer, o que podemos nos beneficiar através das atividades, usufruindo 100% daquilo que é nos colocado à disposição. Dentro de uma casa espírita nós temos a recepção. A recepção é aquela pessoa que fica ali na porta, ali naquela mesinha, esperando por vocês. Nós podemos dizer que a recepção é a acolhida da casa. As pessoas que chegam na casa pela primeira vez, ali vão pedir informações. Porque haja visto que há muita informação do que é e do que não é espiritismo. Há muitas ideias desencontradas, há muitos equívocos em relação ao espiritismo ainda hoje. E ali na recepção, então, a pessoa que está ali, ela está apta para nos falar como é a casa, qual é o seu funcionamento, quais são as atividades, nos orientar para que possamos, dessa forma, usufruir da melhor forma possível aqui quando estarmos. A pessoa, essa semana, alguém na casa, nós frequentamos a Casa de Jesus na Rua 600, e uma palestrante que estava ali falando, ele diz que a recepção é uma das atividades que ele considera as mais importantes da casa, porque realmente é o primeiro contato que se tem. E quando se é bem recebido no local, a gente sente vontade de retornar. E quando nós não sentimos essa acolhida, a gente não se sente bem no local. Então, por isso que é escolhido a dedo as pessoas que estão na recepção. E ele até dizia assim, que quando a pessoa que tem essa atividade da recepção e ela não está muito bem, é melhor que então naquele dia ela diga, olha, eu não posso ficar na recepção e ceder o lugar dela para outra pessoa, porque ela realmente não pode neste momento estar de mau humor, estar cansada, estar trazendo alguns problemas que ela tem em casa para cá. Aqui ela vai desempenhar o seu papel da melhor forma possível, com todo o amor e carinho aquelas pessoas que aqui chegam. E muitas chegam bastante necessitadas de acolhida, de amor, de cuidado, de orientação. E esse é o momento da atividade da recepção. Uma outra atividade também da casa é essa que estamos fazendo agora aqui. São as palestras públicas. As palestras públicas são muito importantes, porque é o momento em que vamos aprender. A doutrina espírita, ela costuma nas palestras públicas argumentar sobre a ciência, sobre a filosofia e sobre o consolo, o Evangelho de Jesus. O palestrante, sempre que possível, ele tenta relacionar os assuntos direcionados na sua palestra com os assuntos do dia a dia, para que o ouvinte tenha mais facilidade da sua compreensão. Nós, espíritas, acreditamos que através do conhecimento é que vai acontecer da melhor forma a nossa evolução. Porque muitas vezes erramos na nossa caminhada evolutiva, não porque simplesmente queremos errar, queremos ser infelizes, queremos fazer as coisas erradas. Erramos no momento porque não sabíamos fazer de outra forma. E o conhecimento nos esclarece. E quanto mais conhecimento temos, menos facilidade de errar nós vamos ter, porque nós vamos mais acertar, porque já temos o conhecimento do que é correto, do que é certo. Então, por isso a palestra pública é tão importante. E além disso, nos contam os espíritos amigos, através das suas obras, que durante este momento que estamos aqui, escutando aquele que aqui está na tribuna a falar, a espiritualidade amiga que já está aqui,
ela já veio muito cedo, muito antes de aqui estarmos, preparar este ambiente. E eles então aproveitam esse momento para trabalhar e para nos tratar. André Luiz conta numa das suas obras que durante uma palestra pública, uma senhora havia, antes de vir à casa espírita, discutido com seu esposo. E ela nem percebera, mas ela criara em torno do seu coração uma energia escura, uma energia densa, que com o tempo iria lhe trazer um problema físico. E ela foi à casa espírita e durante a palestra pública, sem que ela percebesse e sem que o problema ainda estivesse ali, a espiritualidade fez uma cirurgia espiritual nela, retirando aquelas energias ruins, aquelas energias escuras, que mais tarde iriam lhe ocasionar uma doença física, desnecessária para a sua evolução. A Manuel Filomeno de Miranda, também no livro Tramas do Destino, diz que no momento das palestras públicas são realizadas no perispírito cirurgias muito complexas e reuniões de desobsessão durante este período que estamos aqui. Só que para que isso aconteça, nós temos que também darmos chance a esse tratamento. Nós temos que estar à disposição de receber o tratamento. Por isso é necessário, quando a gente se dispõe a vir numa casa, à procura de orientação, quando a gente se dispõe a vir uma vez na semana, a gente procurar se organizar e chegar 5 minutinhos antes na casa. Porque o nosso dia a dia, a gente está sempre correndo. Às vezes nós nos desequilibramos, nos equivocamos, perdemos a paciência com o trânsito, com as dificuldades da vida material. E aqui precisamos estar harmonizados, na mesma sintonia com a espiritualidade superior que irá fazer o tratamento do qual nós necessitamos. Então, se nós chegarmos a casa 5 minutinhos antes, é o tempo da gente se acalmar. E quando ela faz a prece muito gostosa, onde ela faz com que a gente também consiga se harmonizar, relaxar e ficar pronta para receber este conhecimento. Aí depois é feita a prece onde a gente se harmoniza, onde a gente eleva os nossos pensamentos, e logo em seguida, então, vem a palestra. Nós já estamos preparados para receber. E aí, durante a palestra, nós precisamos estar atentos naquilo que está expondo aqui. A nossa cabeça não pode voar como um macaco que pula de galho em galho. Nós precisamos estar aqui, totalmente neste momento, prestando atenção no que é dito. Porque as palavras, os conhecimentos que aqui são transmitidos, são conhecimentos necessários à nossa caminhada evolutiva e é o momento da espiritualidade amiga agir ao nosso favor. É muito comum, a gente percebe às vezes, por equívoco nosso, pela nossa correria do dia a dia, as pessoas às vezes dizem assim: eu preciso ir na casa espírita tomar um passe. E o objetivo dela é vir tomar o passe. O passe realmente também, nós vamos conversar sobre ele é muito importante. O passe é a transmissão de energia. E nós precisamos dessa energia para continuar a nossa caminhada e acertarmos mais ou errarmos menos. Estarmos mais em sintonia com os amigos espirituais. Só que o passe, ele precisa toda de uma preparação. E a preparação do passe é exatamente esse. A prece, a palestra pública, depois o passe. Não é por acaso que o passe vem depois da palestra pública. Porque ele vem como um complemento daquilo que já se começou na prece, continua na palestra pública e o passe, então, é o complemento. Muitas vezes ocorre de quando chegar a hora do passe, a gente se sente tão bem que não sente a necessidade de receber o passe. Não está errado. É porque essa pessoa já percebeu, ela já sentiu que ela recebeu o passe e o tratamento de que ela necessitava durante a palestra pública. Então ela não se sente mais necessitada do passe. Então não tem problema se ao terminar a palestra pública, depois da prece final, ela não sentir a necessidade do passe e sair em silêncio para não incomodar as outras pessoas que aqui continuam. Porque o passe também, para que nós recebamos essas energias que são administradas do trabalhador encarnado com a espiritualidade desencarnada,
É necessário que nós também estejamos numa sintonia com a espiritualidade amiga neste momento. Que nós não estejamos refratários. Porque senão a energia chega e ela se esparrama, se esvai e vai embora. Porque nós não absorvemos, porque ainda não estamos aptos, preparados para receber esta energia. Vejam só, o diferencial da doutrina espírita é exatamente esse. Mostra que nós somos agentes ativos do nosso processo de cura, do nosso processo de evolução, do nosso processo de transformação. As casas espíritas, ou as nossas preces, ou o nosso anjo da guarda, os espíritos superiores, eles não fazem nada se nós não nos colocarmos à disposição para receber este tratamento, esta ajuda, este auxílio, este consolo. Então é necessário o tempo inteiro o nosso querer, a nossa vontade agente. Nós não somos passivos, nós somos ativos. Nós estamos sempre no comando daquilo que nos acontece. Então nós só receberemos aquilo que realmente estivermos aptos a receber. É por isso que a gente percebe a diferença de algumas pessoas e outras. Algumas vêm à casa espírita e saem aliviadas, tranquilas, satisfeitas. Saem muito mais esclarecidas, muito mais consoladas do que aqui chegaram. Outras pessoas não se sentem a mesma coisa quando entram e quando saem. A diferença era a forma de agir durante o tratamento. Porque todos nós, cada um, a sua individualidade, todos nós estamos recebendo aquilo que necessitamos agora, neste momento. Sem perceber, porque os nossos olhos físicos são uma visão muito limitada. Então nós não conseguimos enxergar a dimensão que é este momento que estamos aqui. A espiritualidade conta que além de nós, os encarnados que estamos, tem uma multidão de desencarnados que aqui vêm para aprender. E de acordo com o assunto que é explanado na palestra pública, os seus mentores, os espíritos amigos, os trazem para que eles possam aprender melhor. Além dessas atividades das quais já falamos, nós temos também a água fluidificada. A água, ele é o elemento mais puro que a natureza possui. E é o que produz mais capacidade de absorção. Na água, os espíritos depositam o medicamento do qual nós precisamos. Então, depois do passe, que nós recebemos aquele copinho de água, não é uma cortesia do sublime peregrino. Não é nos dizer que nós precisamos tomar água que faz falta ao nosso organismo. É verdade, sabemos que precisamos, mas não é este o objetivo da casa do sublime peregrino. Este momento, aquela aguinha que nós recebemos, é o medicamento do qual nós precisamos. A espiritualidade sabe qual é o copinho que nós vamos pegar e qual o medicamento que nós necessitamos. E ali, durante este período que estamos aqui, eles estão lá, energizando, colocando o remedinho do qual nós precisamos na água que nós vamos receber. Só que até aí, nós fazemos parte deste momento. Porque a água foi feito o seu trabalho. Ela foi energizada, ela foi colocado o medicamento do que nós precisamos. Mas se nós não estivermos harmonizados, não estivermos bem, quando pegarmos o copinho da água, nós manipulamos. Nós trocamos tudo aquilo que estava ali. E muitas vezes vamos tomar apenas água mesmo. Porque no nosso contato físico com o copinho, nós já acabamos modificando tudo que a espiritualidade amiga havia feito. Então vejam, tudo é necessário. O nosso conhecimento. Tudo é necessário a nossa ação naquele momento. Porque senão nós modificamos os fluidos. Então, muitas vezes, nem recebemos nada. Então, aquela aguinha é muito importante. Nós temos também, numa casa espírita, um atendimento fraterno. Aqui nós temos atendimento fraterno, né? Atendimento fraterno, para quem não sabe, nada mais é do que uma conversa com algumas pessoas da casa, onde a gente vai conversar.
e vai contar aquilo que está nos incomodando, aquilo que está nos fazendo mal. E a pessoa que nos atende vai nos explicar à luz da doutrina espírita. Não é a minha opinião, não é a opinião da Kika, não é a opinião das pessoas da casa. É a opinião segundo a doutrina espírita sobre aquilo que a pessoa está falando. E através desse questionamento, dessa conversa, o atendimento fraterno orienta a pessoa ao seu tratamento espiritual. O tratamento espiritual vai depender. Cada caso é um tratamento espiritual. Alguns a gente orienta para vir a casa, uma vez por semana, pelo menos, para assistir às palestras públicas, para receber esse tratamento do qual nós já falamos, para receber o passe. Algumas pessoas são convidadas a participar de um grupo de estudos da casa, que nós vamos também conversar sobre isso. Alguns casos, essa casa em particular, nós temos o trabalho da apometria, em que as pessoas são orientadas para fazer a apometria, e como funciona e como é que é. Então, neste momento do atendimento fraterno, cada um vai receber o tratamento de que precisam. E é uma coisa também extraordinária que acontece durante o atendimento fraterno. Nós que não temos a mediunidade ostensiva, que os nossos olhos físicos não conseguem enxergar de forma clara tudo o que ocorre, a gente não percebe a imensidão, a beleza que é um atendimento fraterno. Enquanto nós estamos ali conversando com aquela pessoa que está contando sobre as suas dificuldades, sobre os seus problemas, sobre as suas tristezas, às vezes, muitas vezes, nós que trabalhamos no atendimento fraterno pensamos, mas o que vou dizer para essa pessoa? Mas enquanto ela fala e quando ela termina, como um passe de mágica que não é, a gente recebe toda uma orientação da espiritualidade amiga para dizer para aquele que aqui está o que ele precisa escutar. É mais um momento em que nós não estamos sozinhos no campo físico. Nós temos neste momento a ajuda da espiritualidade amiga, da espiritualidade muito mais madura do que nós. Porque nós somos imaturos ainda, somos imperfeitos, erramos, temos a necessidade ainda de estar num planeta como a Terra, que é um planeta de espíritos que ainda precisam aprender muito. Mas esses que vêm nos orientar, não. Eles já têm uma sabedoria, um conhecimento muito maior do que o nosso. E eles vêm neste momento nos auxiliar. Além do atendimento fraterno, nós temos também numa casa espírita as reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas, trata-se de um trabalho íntimo, onde só algumas pessoas da casa participam daquela reunião. É um grupo somente daquelas pessoas. Por exemplo, eu, Loreni, não posso chegar para casa e dizer, vocês deixam eu participar da reunião mediúnica de vocês hoje? Eles não vão permitir, porque eu não faço parte deste grupo. É um grupo que já vem acompanhado por aquela espiritualidade que trabalha com eles. É claro que nós somos humanos, nós adoecemos, nós temos compromissos, que às vezes não conseguimos estar naquele dia, naquele horário ali. Aí avisamos com antecedência da pessoa responsável pelo grupo, pela reunião, e precisamos faltar. Mas de uma forma geral, quem se compromete em participar de um grupo mediúnico, ele não falta, porque ele sabe que se ele faltar, ele faz muita falta. Essas reuniões mediúnicas são tratados. As pessoas que vão no atendimento fraterno, que colocam o seu nome, lá é feito vibrações, que são orações, que é pedido de ajuda para aquelas pessoas se fortalecerem. Aqui nós temos também caderno de oração, né? Nós temos o livro de prece, caderno de orações, de vibrações, como nós podemos chamar. Então, nesse caderno, as pessoas colocam o nome daquelas pessoas que neste momento não podem estar aqui. Ou porque não querem vir, ou porque não podem. Encarnados ou desencarnados. E nessas reuniões mediúnicas, também pega-se o nome dessas pessoas que estão neste caderno e é feito oração, pedindo para que aquelas pessoas tenham uma luz, uma orientação, uma energia diferente para que ela consiga perceber e aceitar o tratamento do qual ela necessita. Então nós podemos ajudar até mesmo aqueles que aqui não vêm, através desse livro de oração, esse livro de prece, e nas reuniões mediúnicas, no caso é feito as vibrações para essas pessoas. Além disso, nas reuniões mediúnicas, são feitos também os tratamentos de desobsessão.
onde então muitas pessoas que estão com processo obsessivo e colocam o seu nome ali e é feito então o atendimento, muitas vezes daquele espírito que é ali que se coloca, revoltado, porque está pedindo justiça, que ele acredita que seja justiça, porque de alguma forma nós somos devedores. Então eles recebem neste momento a orientação daqueles trabalhadores que ali estão. A reunião mediúnica também é comum nós recebermos a orientação dos espíritos mentores da casa, espíritos mais evoluídos, para nos ajudar no encaminhamento, nos trabalhos, nos esclarecimentos da casa, para que a casa cada vez se torne mais fortalecida, mais no serviço do amor. O livro de prece, do qual já falamos, o estudo doutrinário, ele é indispensável ao bom funcionamento de uma casa espírita. O estudo, e para nós também, a diferença da palestra pública e do estudo é que no estudo o grupo é menor. Na palestra pública, nós falamos aqui, o palestrante, o orador, fala aqui sozinho e vocês escutam. Porque o grupo é muito grande, não dá para dar disponibilidade para todos falarem, porque é um momento diferente. No estudo não. O tempo é maior, geralmente é de 1 hora, 1 hora e meia de estudos, no qual nós abordamos um determinado assunto. E este assunto, então, nós conversamos, nós dialogamos, nós tiramos dúvidas, porque é um grupo menor, onde se pode, então, tirar as suas dúvidas. Quem se interessar em participar de um grupo de estudos, pode pedir informações para algum trabalhador da casa, ou para a recepção, que com certeza vai saber orientá-los. E é muito importante que a gente faça parte de um grupo de estudos da casa. E a casa fornece alguns dias de estudo. Alguns grupos até têm ali os horários do estudo. Vocês têm a apometria, vocês têm a doutrina espírita, enfim. Tem vários horários em que depois vocês podem se informar e se colocarem à disposição para frequentar também um grupo de estudos. Porque nós fazendo isso, nós vamos ao encontro do ensino do Espírito de Verdade, que foi um dos que codificou a doutrina espírita, que diz, através de Allan Kardec, ele nos diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então ele não diz só amar, ele diz que nós precisamos amar e nos instruir. Por quê? Porque muitas vezes nós acreditamos de forma equivocada, imatura, imperfeita, que nós amamos e por isso nós temos o direito de fazer uma porção de coisas que são prejudiciais ao outro. Porque nós, neste momento, acreditamos que fazemos isso por amor. Mas no momento que temos o conhecimento, nós vamos compreender que nem sempre aquilo que eu penso que é o certo, que é amar, não é o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro é aquele amor que primeiro eu quero o bem do outro, para depois o meu. Se o outro é feliz, ótimo, então eu devo fazer. Mas se eu vou fazer alguém feliz, eu não estou amando de forma verdadeira. E a instrução, o conhecimento, o estudo nos traz esse diferencial. E nós ainda estamos passando por tantas dificuldades no nosso dia a dia, porque nós ainda não temos este conhecimento, não temos essa vivência, essas experiências. Nós ainda não sabemos amar de forma verdadeira. O amor para nós ainda é de uma forma equivocada, uma forma errada. E aí então acabamos nos prejudicando e prejudicando os outros também. Por isso que o Espírito de Verdade nos diz: é necessário estudo, é necessário conhecimento. E junto com este conhecimento, junto com esse estudo, as casas espíritas ainda nos fornecem livros, para que a gente possa ler, para que a gente possa procurar ali o conhecimento das nossas vivências, para que possamos, quando surgir alguma dificuldade, nós compreendermos o que fazer, de que forma fazer, para não se equivocar novamente. E esta casa, vocês têm uma biblioteca de empréstimo de dar inveja a qualquer um. Nós temos aqui livros para todos os tipos de leitura. Para todos que querem. É só chegar ali, fazer um cadastro, pedir um livro emprestado e leva para casa o livro. Quem quiser adquirir, ficar com o livro, também tem condições de adquirir os livros. Quer dizer, vocês vejam só, nós temos todas as oportunidades. Nós não podemos dizer: eu não leio porque eu não tenho como comprar um livro.
não me sobra dinheiro, mas a casa lhe empresta. Você não precisa comprar. Você só vai pagar uma taxa de manutenção para ajudar. É uma taxa mínima. E mesmo assim, se você disser, mas eu não tenho esse dinheiro dessa taxa mínima, tenho certeza que a casa dirá, não tem problema, leve o livro. Mas só que assim, ó, nós levamos emprestado, nós temos que devolver. Porque quando nós devolvemos, outras pessoas também têm oportunidade de ler o livro. Olha o que ela disse sobre o egoísmo. Se eu levar o livro, esquecer, não devolver, aquele livro vai fazer falta aqui na casa. Então é necessário que eu leve, leia e devolva. Então tudo isso vai fazendo um conjunto, vai nos ajudando a compreender melhor. Porque uma casa espírita, ela tem muito a nos auxiliar, ela tem muito a nos ajudar. Ela nos dá o consolo, ela nos dá o conhecimento, ela nos dá o esclarecimento. A casa espírita tem como objetivo curar o espírito, porque é o ser pensante. As nossas doenças físicas se desenvolvem até através do ser pensante que se equivoca, que faz as coisas erradas. Então, à medida que vamos compreendendo como funciona, nós podemos usufruir da melhor forma possível desses benefícios que temos aqui, de graça e com toda boa vontade. Então, de uma forma geral, resumindo, nós podemos considerar uma casa espírita como um templo, no sentido de que aqui nós exercemos o amor e a adoração a Deus. Nós podemos considerar também como um hospital, porque aqui nós recebemos o tratamento para as doenças da alma. Aqui nós recebemos como se fôssemos um doente, que precisasse de um tratamento mais intensivo, de uma UTI. Ele precisa ficar num tratamento mais direcionado para o seu problema. A casa espírita é a UTI das nossas almas. Aqui nós recebemos o tratamento do físico e do espírito. O espírito, muitas vezes, sabemos que o problema do físico, como já dissemos anteriormente, vem do espírito. Então, o nosso objetivo é trabalhar o ser pensante, o espírito. Uma casa espírita também podemos considerar como uma escola, porque aqui nós vamos aprender a viver melhor, a aprender a evoluir, a aprender a respeitar mais os outros, a aprender a vivenciar os ensinos do Mestre, a compreender o que ele nos falava através de histórias, porque naquela ocasião nós não tínhamos condições de compreender. E o Espiritismo, então, nos tira o véu da ignorância, nos explicando todas as passagens de Jesus de forma bem clara, para que possamos compreender. E nós nos sentimos as personagens das histórias de Jesus. Também podemos considerar uma casa espírita como uma oficina, porque aqui dentro de uma casa se exercita o trabalho como forma de evolução e crescimento. Então, quando nós já fazemos parte de uma casa, já nos identificamos com aquela casa, estamos num grupo de estudos, queremos ficar filiados, trabalhadores daquela casa, nós podemos nos colocar à disposição dos trabalhadores da casa e fazermos alguma coisa. Sempre há trabalho a ser feito, encher os copinhos d'água, ajudar nas informações, enfim, há muito serviço e às vezes, muitas vezes, poucos trabalhadores. Então, quanto mais trabalhadores vierem, melhor. O Centro Espírita é um laboratório muito sutil e especial e merece o nosso respeito e a nossa consideração. E principalmente a necessidade de cada um de nós compreendermos o seu mecanismo de funcionamento para que de forma adequada nos colocarmos à disposição para receber e sermos também os doadores. Porque a espiritualidade também nos coloca que quando estamos aqui pedindo ajuda, estamos na condição de receptores. Só que, como estamos tão sintonizados com a espiritualidade amiga, eles aproveitam as nossas energias e levam para aqueles que precisam muito mais do que nós. Então nós somos beneficiados e ao mesmo tempo nós ajudamos os outros, nós beneficiamos os outros, sem que nós possamos perceber. Então por isso que diz que nós devemos conhecer bem para nos colocarmos à disposição de receber e de sermos também doadores.
cooperadores, para que tanto espíritos encarnados e desencarnados, que mais necessitados do que nós, recebam a sua cota, mesmo não estando aqui neste local. Vejam quanto benefício, quanto ajuda, quanto auxílio nós temos no momento que nós ficamos aqui. De 1 hora, de 40 minutos, de 50 minutos. Quanto podemos facilitar a nossa estada na Terra, ajudando a nossa caminhada, porque aqui viemos receber o tratamento, o equilíbrio, o auxílio, o esclarecimento do qual nós precisamos para lá fora, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso lar, no nosso emprego, com os nossos vizinhos, nós conseguirmos então continuar vivenciando aquilo que aqui estamos aprendendo. Então vejam só que não é uma coisa isolada. Nós não podemos simplesmente dizer assim: vou no atendimento fraterno, faço atendimento fraterno, e eles me dizem, preciso frequentar a casa 1 vez por semana, tomar o passe. Eu vou na casa, a Lorene falou que eu preciso chegar 5 minutos antes, eu chego, eu escuto o evangelho, eu presto atenção na prece, depois eu assisto a palestra, tomo o passe e vou embora. Pronto, agora está tudo certo comigo, porque tudo vai ser diferente. Só que eu preciso continuar lá fora, fazendo aquilo que eu aprendo aqui. Porque nós estamos aqui na Terra, nada mais, nada menos do que aprender a viver melhor. Estamos aqui para aprender a evoluir, a crescer. E a Casa Espírita, então, nos dá este conhecimento, este esclarecimento. São os recursos dos quais nós precisamos para a nossa caminhada evolutiva. E para encerrar a nossa conversa, nós trouxemos uma mensagem que foi psicografada no dia 20 de fevereiro de 99, no Centro Espírita Allan Kardec de Mafra, do Espírito Oswaldo Melo, pela psicografia de Ataídes Veiga, que nos fala o seguinte: Espíritas catarinenses, amai-vos e instruí-vos. Despertai a consciência após séculos no atavismo equivocado, para cooperar com Jesus na implantação de uma nova era para a humanidade. Sintonizai com a sublime tarefa, agindo com amor no sábio gerenciamento do livre-arbítrio. Dirigentes espíritas, distribuir tarefas é fortalecer a equipe para difundir o Evangelho de Jesus, farol iluminativo da humanidade, oportunizando crescimento mútuo no trabalho, solidariedade e tolerância. Reencarnados e vinculados por anteriores laços, reencontram-se sobre a luz da verdade, objetivando rever posturas inconsequentes para, em definitivo, marchar eretos na senda do amor. Disciplinai o pensamento e educai a vontade, diminuindo o orgulho e o egoísmo e aumentando as virtudes que distribuem o espírito do bem. Habilitai-vos para a vinda do Senhor, cuja senha é: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. A sociedade humana carece de valores morais e os cristãos que a integram são convocados ao exemplo, como agentes transformadores no lar, no trabalho, nas instituições, cujas ações no presente definirão o futuro. A maior caridade para com a doutrina espírita é a sua própria divulgação. E o primeiro livro que o leigo conhece e lê é o Comportamento do Espírita. Dignificai tua curta existência, transformando-te em expoente da Boa Nova, em pensamentos, palavras e atitudes, cumprindo com alegria o programa de ação que elaborastes com o auxílio dos mentores da vida maior. Jesus conta contigo. Sejamos fiéis ao seu amor. Então era essa a conversa que gostaríamos de ter nesta tarde. Agradecemos a atenção de todos.
E pedimos a Deus, aos Espíritos amigos, que nos ajude nessa nossa caminhada e que nós, através desses esclarecimentos, possamos usufruir de forma melhor, podemos usufruir 100% daquilo que esta casa pode nos beneficiar. Muito obrigada a todos. Só um esclarecimento, a Loreni falou do caderno de orações. Nosso caderno de orações é uma fichinha onde as pessoas colocam um nome e essa fichinha fica por 4 semanas em atendimento. A gente vai colocando a letra A, B, C e depois a gente tira, porque senão a gente não consegue ficar muito tempo. Em casos de tentativa de suicídio ou tentativa de ou algum propenso a desencarne como uma doença grave, a gente deixa por tempo indeterminado, tá? Então, o caderno nosso é essa fichinha aqui, que é o atendimento à distância. O atendimento fraterno que a Lorena falou é importante, mas tem gente que chega e quer conversar com o mentor. Isso acontece quase todos os dias aqui. E não é bem assim. A gente vai orientar a pessoa sobre os trabalhos da casa e a conduta que ela deve ter dali em diante. Certo? Então, era isso que eu queria falar com vocês, só para esclarecer, porque a Loreni trabalha em outras casas e as casas às vezes têm algumas diferenças de trabalho. O atendimento fraterno é importante, mas não é uma consulta com o mentor, como muitas pessoas acham que é. Não é o caso que a Loreni faz. Eu vou passar para a Alice encerrar. Bem, ninguém pode dizer agora que não entende como é que funciona uma casa espírita, porque se vocês falarem que não entendem, vou puxar a orelha de cada um de vocês. Outra coisa também que a Tânia não falou, que quando é um caso de suicídio, drogas, bebidas e doenças, assim, câncer e outras coisas, aí o papelzinho, que é o mesmo do caderno da Loreni, e fica por tempo indeterminado. Então a gente prolonga. Então, normalmente, quando é um caso assim simples, a gente coloca A, B, C e D, porque representa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e 4 semanas. O D representa a 4ª semana. Então, na 4ª semana, nós retiramos aquele papel. Aí a pessoa pode colocar um outro, certo? Não fique colocando os papéis toda semana para o mesmo assunto, para o mesmo pedido, certo? Então, vamos agora relaxando bem o nosso corpo físico. Vamos agradecendo aos nossos mentores, anjos de guardas, guias espirituais que nos ajudaram a chegar a esta casa no dia de hoje. Agradecendo a toda a equipe de higienização, que bondosamente deu limpar e perfumar a nossa casa. Agradecendo a toda a equipe médica do espaço, aos samaritanos, aos socorristas, aos essênios, aos terapeutas. Vamos agradecendo ao mentor da casa, agradecendo ao Mestre Jesus e o Pai da vida por esse momento de ligação, e vamos pedindo a eles que derramem as suas bênçãos sobre todas as pessoas que perambulam pelas ruas em karmas degradantes, pelos jovens viciados, pelos alcoólatras, pelos chefes de família desempregados, pelos lares desfeitos que estão se desfazendo, por todas as pessoas desamadas, desiludidas, descrentes, sofridas, agoniadas e perdidas, por todas aquelas que fazem uso da bicicleta, do carro, do navio, do trem, do avião, para que todas elas cheguem em paz aos seus destinos. E agora vamos pedir ao Mestre Jesus que derrame as suas bênçãos sobre todas as pessoas que estão nos hospitais do câncer, no fogo selvagem, leprosários, orfanatos, asilos, cárceres, manicômios, hospitais elétricos e Vale dos Suicidas. E agora eu quero, em especial, pedir a todos vocês que derramem muito amor. E vamos fazer um pedido ao Mestre Jesus para que Ele abençoe e derrame as suas bênçãos sobre todas aquelas pessoas vítimas desses desastres aéreos. Para que aquelas que ficaram tenham aceitação e aquelas que foram tenham conformação. Para que eles aceitem o seu novo estado e que neste momento possa chegar a cada um deles, onde eles estiverem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Vamos agora nos prepararmos para o nosso passo.